Olá, boa noite, pessoas. Desculpa o horário, se alguém está acordado, mas eu fiquei devendo um conteúdo com isso na cabeça. Fui fazer aquele tratamento capilar, igual os meninos falaram, né? Piadas à parte, calma aí. Fui fazer aquele tratamento capilar. Na verdade, tinha algumas situações pessoais com horário aqui onde eu moro e elas foram meio que emergenciais e eu tive que me ausentar. Então eu vou nesse vídeo para duas informações. Uma, eu vou terminar um conteúdo do PowerPoint, então já vai ficar como vídeo aí no meu canal. Tem gente que está no meu canal, tem gente que está no canal do Judociência na Prática, então estou colocando esse vídeo nos dois canais ao mesmo tempo. Mas vou falar só rapidamente sobre o certificado. Basicamente, as pessoas entram no link do curso, na descrição desse vídeo tem o link do curso. Colocarei aqui nos comentários também para assim alguém aparecer. Quem tem interesse em certificado, na verdade, o conteúdo está aí gratuitamente. Você se cadastra, passa as aulas, se você respondeu a lista de chamada, agora não tem lista de chamada para esse conteúdo de agora. Eu validei todos que se cadastraram até agora, então você passa as aulas, vai até o final do curso. No final do curso vai aparecer certificado disponível. Então, por que eu estou até agora? Depois da reunião que eu tive, eu já sentei aqui e fui validando a chamada para quem se cadastrou. Quem vai se cadastrar, por favor, se cadastre logo, quem for fazer isso, porque senão eu tenho que entrar e ficar validando a chamada para as pessoas interessadas. E após domingo, se Deus quiser, eu não preciso mais fazer isso. Então pode se cadastrar antes. Você tem 3 meses até para assistir lá dentro da plataforma. São as mesmas aulas. Falei o que interessa, o que não interessa, então vamos para o conteúdo. O que faltou falar? Lembra que tem dois aspectos que... o Fernando Iqueda. Quer entrar comigo, Iqueda? Você está aí? Quer entrar? Vai entrar? Você já sabe onde é. Se quiser aparecer aí, é que eu já cheguei adrenado. O professor Fernando Iqueda aqui ao vivo comigo lá. Se quiser, você já sabe o caminho. Então é o seguinte, a gente falou sobre prática e a gente falou sobre algumas situações específicas em relação à aprendizagem. Faltou falar sobre a informação, instrução e feedback. Então é sobre isso que eu vou citar agora. Vamos lá. Olha só, feedback. O que é o feedback? É informação relacionada ao sujeito após a sua realização na tarefa. Então eu faço a tarefa e eu tenho uma informação a partir do resultado. Essa informação pode ser interna, feedback intrínseco, relacionado aos meus órgãos sensoriais, a percepção muscular, quanto de força eu usei, por exemplo, foi mais fraco, foi mais forte, e a informação externa, chamada feedback extrínseco. Essas duas informações podem trazer elementos de duas maneiras. CR, que é o conhecimento de resultado, ou seja, é a resposta ao resultado externo ao corpo, e CP ou CD, que é conhecimento de performance e desempenho, que é o conhecimento do próprio corpo. Então, vou tocar esse sucesso. Não pode dormir, eu não ia conseguir dormir, já estou acelerado aqui. Aqui não tem lista, Adriano. Nesse vídeo não tem lista, aqui é conteúdo, a lista tá. Vai lá na aula 4, finalzinho da aula, dentro da descrição tem a lista. Qualquer coisa me grita no WhatsApp e eu respondo mais tarde. Voltei para o conteúdo. Feedback de conhecimento de resultado. Intrínseco ou extrínseco. Resultado, fora do corpo. Então, imagina que você derrubou o oponente, ele caiu de pão, ele caiu de lado, a resposta, ou seja, o que você fez, o que aconteceu no oponente. Arremessei a bola no basquetebol, ela foi fraca ou forte. O que aconteceu com a bola na cesta? Esse é o conhecimento de resultado, fora do corpo. Outro exemplo básico de conhecimento de resultado, que é fora do corpo, que está relacionado a meta, isso aqui, ó. Um aparelho de preensão manual. Então aqui eu meço quanto eu tenho de força. Eu aperto, eu tenho que controlar essa força. Então eu apertei, quanto deu no reloginho aqui, ó? 20 kgf, é quilograma força. 20 kg força é o resultado. Você precisa controlar 30. Estou controlando minha força nesse equipamento, tá? Esse é o conhecimento de resultado. Conhecimento de performance ou desempenho no meu corpo.
seu braço está alto, seu braço está baixo, sua cabeça está assim, seu tronco está assado. No arremesso livre, arremessei, ó, seu cotovelo ficou baixo, faltou flexão no punho. Tá na cama, né, Ikeda? Faz parte. Então, esse é o conhecimento de performance, perfeito? A gente tem ele intrínseco, ou seja, feito pelo nosso próprio sistema sensorial, e temos ele extrínseco, que é por um treinador, por um relógio. Aqui, se eu observar o relógio, é conhecimento de resultado extrínseco, que eu estou vendo o valor no relógio, né? Ele vem de uma fonte externa, apesar da percepção visual, mas estou olhando porque ele é fornecido pelo reloginho, ok? Vamos lá. Para que serve isso? Ele é motivacional, então ele motiva. Quanto mais perto eu estou da meta, ele me motiva, ele me informa o quão perto ou longe eu estou da meta, ele me relaciona com a meta, e mesmo que ele seja redundante, por exemplo, eu fiz um golpe e meu braço foi torto, eu percebi e vi meu braço torto, e o professor e o sensei falou, seu braço estava torto assim, ou seja, ele foi redundante, vieram duas informações iguais. É bom? Sim, é provado que isso ajuda. Então, não tem problema ele ser redundante, ele ajuda, ele motiva, tem uns critérios em relação à motivação, mas é falar o que o sujeito fez. No entanto, as pesquisas dizem que o teste, o feedback extrínseco, em relação à frequência e precisão, quanto mais frequente, ou seja, se eu falo o que ele errou toda hora, ou quanto mais preciso, se você fala todos os detalhes específicos, você faz com que o sistema que eu digo cognitivo, seja dependente da informação externa e fique até preguiçoso. Então, quando eu tenho que trabalhar com a informação de feedback, o ideal é que eu trabalhe com uma frequência menor, eu não trabalhe com um feedback tão frequente. A não ser que meu foco seja a retenção. O que é a retenção? Eu não tenho que criar adaptação no meu corpo. Eu tenho que arremessar no lance livre. Não muda nada. Então, se você der um feedback toda hora, beleza, ele não precisa modificar aquele padrão, não precisa adaptar. No caso do judô, não. No caso do judô, existe uma adaptação a cada vez que executa o golpe, certo? Então, diminuir a frequência entre 20% e 30%. Imagina que e aí eu vou trazer um outro elemento. Se o aluno está errando executando, você corrigiu uma vez, você deu feedback uma vez, deixa ele errar um pouco. Deixa ele perceber o erro, senão ele fica dependente da sua informação. O corpo dele fica preguiçoso, ou o preguiçoso não de não perceber como ele faz, mas pode demorar mais para perceber. Segundo ponto, eu acredito que eu tenha falado, que é o momento do feedback. Lembra, mesmo o intrínseco, o extrínseco, a gente demora entre 3 e 5 segundos o feedback externo. Então, se o seu aluno acabou de executar e ele errou, espera um pouquinho para falar, porque ele está tendo um processo de feedback interno. E aí ocorre aquela redundância. Tive processo interno até os 3 segundos, depois entre 3 e 5 processo externo. E aí eu consigo criar uma relação. E após execução, né? Após execução, aproximadamente 5 segundos. Um outro detalhe que vale a pena é não tentem misturar elementos. Alguns estudos, a gente faz bastante isso no judô, então uma coisa é o que eu vou falar para vocês é para condicionamento físico, a outra coisa é para aprender o golpe. Lembra, se alguém já faz aquele joga-joga com o kemi no meio. Então eu jogo uma pessoa, faço um kemi, jogo outra pessoa, faço um kemi. Se eu penso no condicionamento físico, perfeito. Se eu estou pensando na aprendizagem do golpe, ou seja, que eu tenha que ter o feedback para melhorar minha próxima repetição ou para guardar alguma coisa, esse kemi no meio do caminho, essa atividade interpolada, ela é prejudicial porque eu começo a ter uma confusão de informações de elementos não relacionáveis. Então, nessa situação, para a aprendizagem, colocar aquele kemi no meio acaba sendo prejudicial. Para condicionamento físico, não, é uma outra coisa. Então, ele serve para condicionamento físico. Precisão do feedback. Lembra falar os detalhes? Se é muito iniciante,
ele não tem elementos corporais sensoriais comparativos. Por exemplo, ele arremessou na cesta, muito forte. É a primeira vez que eu arremesso na cesta. Ele sabe, o meu corpo sabe o que é muito fraco ou que é pouco fraco. Não, ele não tem parâmetro interno de controle de força. É a primeira vez que eu apertei aqui. Eu tinha que fazer 30, fiz 50. Eu vou tirar uma quantidade de força, provavelmente faça 15. Por quê? Você vai se aproximando do correto. Então, no início da prática, vale a pena ter um pouquinho mais de precisão de informação. E essa precisão vai diminuindo exatamente para que não haja dependência do aprendiz. Lembra, como eu falei, quanto maior a frequência, quanto mais vezes eu ficar dando informação para ele sobre o erro, mais ele fica dependente da minha informação. Então, tome cuidado, pondere na frequência, deixe o aluno errar um pouco, deixe ele perceber o erro, seja mais contido a ficar corrigindo toda hora. E eu já corrigi muito, eu já sempre queria corrigir toda hora. Isso não é bom para o aluno, deixe errar um pouquinho mais. Corrijo mais quando esse erro pode causar machucado, aí é um outro problema, então aí sim, corrige toda hora. Legal, instrução. Feedback é uma informação sobre o que você fez. Instrução é o modelo que serve para você. E aí, então, se eu mostro e falo o que você tem que fazer, eu estou dando uma instrução. Ela é prescritiva, ela vem antes do modelo, tá? Ela vem antes do modelo, ela vem antes da execução. Então, eu sou um modelo. Em relação ao modelo, tem estudos que dizem que, imagina que eu posso pegar um vídeo do Ono fazendo o Sotogari, eu fazendo o Sotogari, e um parceiro de treino, criança, que sabe fazer o Sotogari. Esses são 3 modelos visuais de instrução. Qual é o mais efetivo? A maioria dos estudos com crianças apresentam que o modelo mais próximo da sua própria realidade, não tem estudos com judô, tá? Mas eu estou trazendo estudos de outros esportes. O modelo mais próximo da sua realidade é mais efetivo. Então, ele não se vê no ONU, ele se vê menos no professor, ele se vê mais no seu colega. Então, motivacionalmente, a gente chama de percepção de competência. Ele vai se sentir mais competente, é um dos argumentos do porquê o modelo mais próximo da sua realidade é melhor. Ele vai se sentir mais competente se ele ver um amigo que é similar a ele, de idade, de tamanho, executar, porque aquele é o campeão olímpico, campeão mundial. O senhor é o professor, eu não vou conseguir fazer. Isso no sentido motivacional é um dos argumentos, mas é mais efetivo. Em relação à velocidade, manter próximo do que deve ser executado, sempre importante. E vale a pena pensar no tipo de habilidade, como eu vou demonstrar, né? Nos golpes de judô, em quem eu vou demonstrar, como será demonstrado. Então, essa é a parte da instrução chamada demonstração, mas existe a instrução verbal, né? Então vamos lá, a instrução verbal, demonstração e sinestésica. Até no nosso canal tem uma entrevista com o professor Jaime Bragança, que é da seleção brasileira paralímpica, né, com deficientes visuais. Não tem como ter a demonstração, então ele trabalha na instrução verbal, né, e na sinestésica. Sinestésica é aquela que você tem que pegar no braço, pegar na perna e posicionar para o sujeito sentir. Ambas são efetivas. A demonstração é a mais efetiva, mas ela é potencializada com a verbal. Se eu colocar numa hierarquia, qual é a mais forte, mais potente? A visual, comparado à verbal. Mas se eu tenho grupos visual, só verbal, 3 grupos. Imagina que eu compare grupos só verbal, só visual, só demonstrando, e os dois. Sim, se eu juntar o verbal e o visual, ela fica mais potente. Qual cuidado eu tenho que ter? A quantidade de informações que eu vou verbalizar. Se eu der mais de 3 informações, eu corro o risco de algumas informações ficarem pelo caminho. Então, selecione bem o que você vai falar. Se você falar, arruma o cotovelo, o braço, o joelho, colocou 4, imagina que seu aluno vai ouvir blá, 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 blá. Então, na instrução verbal, selecione a cada instrução, no máximo 3 elementos importantes para o seu aluno prestar atenção. E aí ele consegue focar naqueles 3 e adequar dentro das repetições, perfeito? As instruções, lembra, menos informações, 3 por conta da memória, acabei de falar, né?
as informações mais diretivas, às vezes até usar uma linguagem mais simples. Quem é da educação física, a gente tem, às vezes, rebusca o vocabulário, flexionar, estender, mas dobrar, porque de repente eu estou falando com criança, ou usar figuras de associação. Eu adoro uma figura de associação, o professor Togari, que um grande amigo faz chuchu, ele chama de golpe pisa-ganchinho, né? Por quê? Putz, a criança no Sotogari ela tem que assimilar um nome que é em japonês. E ele fala pisa, que é o passo grande, ganchinho. Legal, tem chute para trás, para frente, mas a criança no pisa, ganchinho, ela já assimilou que é aquele golpe, ela já reconhece pela verbalização, e aí você começa a desmembrar. O que é o pisa? O passo grande. Eu juntei elementos verbais junto com a demonstração. Ganchinho, ganchinho na verdade é um chute para frente, com o pé estendido, chute para trás, com o pé estendido também, para contração da perna e tudo mais. Mas você vai acrescentando, deixar a informação de uma maneira mais simples possível. Eu nem estou falando daquela situação lúdica. As pessoas gostam de perguntar, a ludicidade faz parte, pode colocar a ludicidade, ela serve para aprender. Eu posso até, me cobrem, mas no Telegram do Judô Ciência na Prática, um dos últimos artigos que eu postei chama Luta Historiada. Se aprende com luta historiada, porque tem um outro ponto que tem mais significado a luta historiada do que a luta por si só, no sentido interpretativo com crianças, principalmente. Eu estou juntando assuntos de aprendizagem motora e de linguagem, né? Mas vê lá, se alguém não achar, me fala, eu até coloco na pasta, que amanhã cedo eu vou colocar essa pasta nos grupos de WhatsApp com os documentos. Essa mesma pasta já está lá na plataforma de EAD desse curso, que vai ficar no ar. Quem não assistiu agora, se falar, alguém daqui a um mês quer assistir o curso, ele ficará lá na plataforma disponível, ok? Eu posso usar a instrução em forma de dica. Eu falei para usar uma linguagem mais fácil, mas é assim, ó. Eu falei, pisa ganchinho. Ó, ganchinho. Gancho grande. Ponta do pé para frente. Assim, essa instrução ela vai tão direcionada no detalhe que ela se torna uma dica. O único problema é que ela tem que ser relevante para quem está recebendo, né? E esse tipo de dica é legal que ela ajuda na atenção no que você quer que o aluno tenha naquele ponto específico. Lembra, não fornecendo tantas dicas ou informações ao mesmo tempo. Demonstração, eu falei um pouco da demonstração, ela é a partir da observação. O aluno vai aprender por observação. Lembra que é melhor aprender o modelo do seu amigo, mas às vezes criar uma luta historiada, por exemplo, e criar uma situação, por exemplo, vocês vão prestar atenção nos seus amigos lutando, eles vão tentar, lembra que a gente quer que os alunos tenham maior variabilidade de golpes, é uma brincadeira aqui. E quem está assistindo fala assim, eu quero que você me conte quantos golpes ele entrou e quais golpes ele executou. A criança que está assistindo ela vai ter uma demanda de atenção, se for numa luta curta, não pode ser uma luta de 2, 3 minutos, tem que ser uma luta de 30 segundos a 1 minuto no máximo. Ela vai criar uma atenção, vai ver o modelo e provavelmente vai reforçar talvez a sua futura imitação daquele modelo. Então, obviamente, isso ajuda, principalmente vendo as lutas dos maiores. Você está obrigando de uma maneira indireta, com uma brincadeira, com um jogo, para que ela preste atenção no outro. A aprendizagem observacional, a partir da imitação ou da demonstração, que não estou falando o que eu quero que ele aprenda, mas ele está observando uma situação. Se eu quero que ele observe uma situação mais específica, dou a dica, observa se tal elemento acontece, e ele vai observar no outro, que está próximo da realidade dele. Isso eu acabei falando, eu sou ansioso, acho que é o horário da noite, né? Então a informação mais efetiva é a demonstração, do que a verbal, mas as duas juntas são potencializadas. Tomara que eu tenha suprido as necessidades, acho que eu cumpri pelo menos, vou dormir tranquilo. É tarde, desculpa, como eu falei, não sei quem é mais louco, se sou eu falando essa hora da noite ou vocês ouvindo essa hora da noite, mas eu não gosto de fazer as coisas correndo e hoje eu fui obrigado, porque eu tinha horário para o tratamento capilar.
Esses caras são demais. Beleza, pessoal, boa noite. Segue a gente nas redes sociais, mandem perguntas aqui, seja no meu WhatsApp, né? Qualquer dúvida, manda. Se eu não responder na hora, porque eu vi aqui, eu não sei se eu vou responder todas essa hora, porque são quase meia-noite, mas tinha pelo menos 30 mensagens no meu WhatsApp. Aí amanhã de manhã eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Domo arigato, boa noite e tomara que vocês tenham gostado do curso. Grande abraço.